Muito bem, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Planck Olímpico nessa noite de quinta-feira, dia 30 de abril. Sejam bem-vindos todos. A galera tá chegando aí. Cheguei. Muito bem. Seja bem-vinda, Lara. O pessoal tá chegando aí também. Galera que tá chegando aí, vão dizendo pra gente só se a imagem tá ok, o áudio também. Vocês estão escutando a gente legal? Uhum. Isso. Temos hoje à noite uma convidada ilustríssima, que em breve eu apresentarei para vocês. Vamos aguardar só uns minutinhos aí que a galera tá entrando. Tudo ok, a Daniela falou. Muito obrigado, Daniela. Olha só, Fernando VIP. Galera chegando aí. Ah, que legal sua camiseta. É do Planck. Bonita. Eu quase coloquei a minha camiseta, a primeira camiseta que eu ganhei em Olimpíada, só que ela é da UPM, então ela é bem amarela. Aí eu falei, acho que vai ficar muito... assim. Aí eu coloquei essa daqui que é de Stanford, que é vermelha. Aí eu achei que ia ficar melhor. Mas achei gay também, né, gente? É bem vermelha. Ai, minha mãe falou oi. Oi, mãe. Annelisa, Annelise é a minha mãe, Ingrid. gente. Seja bem-vinda, Ingrid e Juliana, alunas do Planck aí marcando presença. Boa! Oi, gente, boa noite. Ó, meu pai entrou também. Ai, que fofo. Sempre me apoiando, meus pais, gente. Olha só, a Júlia entrou, a Gabi. O Galera André chegando. que tinha entrado é o Andrezinho, né, gente? André, o terceiro que entrou é o Andrezinho, eu acho. Que fazia Olimpíada também. Ele tá na Boa. show. Oi, gente. Vamos dar mais 2 minutinhos aí, às 9h05 a gente começa. Perfeito. Ponto. Salve. Ah, é o Andrezinho mesmo, ó. Isatsuga. Ai. Eu aprendi que a gente se posiciona pra direita, assim, pra os comentários não ficarem no nosso rosto. Então eu tenho que Mas só vir que pra cá? não sei, é o que eu aprendi, assim, porque eu tô embaixo na live. É, você E tá aí embaixo. você não tá e não aparece. Mas só que eu sou muito Aham. baixinha e aí acaba ficando no meu rosto. Mas, Mas enfim. acho que só entrar na direita já ajuda bastante. Isso é assim. Pronto, aí vai ficar só um pouco no meu rosto. Mas Uhum. essa minha parte não fica. Uma jovem matemática entrou. Que fofo, Olha só, gente. que legal. Galera aí prestigiando. Ai, meu cabelo saiu do lugar aqui. Pronto. Entrou no lugar agora. Você já fez muita live esses dias aí, Lara? É engraçado que eu tô fazendo live toda quinta-feira, assim, não toda quinta-feira, mas assim, as lives estão sendo quinta-feira. Então Uhum. aí é engraçado, porque eu não planejei isso. Mas aí as lives estão sendo quinta-feira, é engraçado. O seu dia oficial das lives agora. Sim. Beleza, então são 9h05, a galera vai chegando aí, mas vamos dar início então. Uhum. Então, pessoal, queria apresentar hoje a Lara Franciulli, que aceitou gentilmente o nosso convite para compartilhar da experiência dela, que aceitou estar com a gente aqui nessa quinta-feira, e no pouco tempo de vida que essa página tem, essa é a presença ilustre de uma menina pela primeira vez. Então nós estamos bem contentes aí com a presença da Lara, ela que
ganhou medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Informática, que foi palestrante no Uber Meninas, que hoje em dia estuda na Universidade de Stanford, uma das melhores universidades do mundo. Então, creio que ela tem bastante para compartilhar com a gente sobre como as Olimpíadas influenciaram a trajetória dela, como ela chegou até onde está, de que maneira fizeram diferença. E antes de você contar a sua trajetória, uma pergunta rápida aí, uma yes, no question. Ciência é coisa de menina? Claro que sim, gente. Se não fosse, a sua vida era uma mentira, né? É verdade. Acho que eu posso começar apresentando. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, assim, principalmente vendo essas pessoas que foram convidadas para fazer a live, o Daniel, o Rogério, que são pessoas que me inspiram muito. Aí eu fiquei, nossa, eu tô sendo convidada também, eu fiquei muito feliz. Bom, então, como o Fernando já falou, eu me chamo Lara, eu tenho 19 anos, sou de São Paulo, capital, eu moro em São Paulo, capital. Estou estudando Ciência da Computação em Stanford, meu primeiro ano agora. Sou líder em Estudar, faço parte da Fundação Estudar. E também dou palestras, assim, principalmente no meu terceiro ano do ensino médio, comecei a dar algumas palestras sobre minha trajetória, principalmente sendo menina em Olimpíada e agora menina nas ciências, que, como o Fernando já perguntou, sim, é coisa de menina. Legal. Então conta pra gente como foi o início dessa história, como é que você começou a se interessar, você sempre gostou dos estudos, qual foi algum ponto-chave assim que te impulsionou nessa trajetória? Sim, então acho que primeiro, assim, minha mãe ela é professora de matemática e o meu pai ele é revisor publicitário. Então, a minha mãe, eu tinha matemática muito forte em casa e português também, porque o meu pai era bom em português pela profissão dele. Então, eles sempre me incentivaram, assim, muito a estudar. E eu acho que o meu colégio também, eu estudava no colégio em Guarulhos, no Mater Amabilis, também era muito, assim, para alunos que gostavam muito de estudar, o colégio incentivava muito. Então, quando tinha oportunidades acadêmicas assim, eu gostava de participar. Então, até Olimpíadas de matemática dentro do colégio, ou maratona de ortografia, que é quase que um soletrando da vida, mas é inscrito. Então, maratona de leitura. Então, eu gostava de fazer essas coisas assim, e meus pais me incentivavam a fazer. E eu acho que, assim, para entrar em Olimpíada, primeiro foi por essas Olimpíadas do colégio, que eram internas. E aí, eu acho que o ponto-chave, assim, para eu realmente me interessar por Olimpíada foi quando eu estava no sexto ano. E aí eu participei da Olimpíada Paulista de Matemática. Mentira, eu estava no sétimo ano. A primeira vez eu fui Cara, no sexto. só um segundo, alguém disse que não estava conseguindo me ver, você está conseguindo me ver? Meu Deus. Você está conseguindo me ver? Eu tô. Eu tô te Ah, vendo. tá. Outras pessoas aí estão conseguindo me ver? Dá um alô aí, galera, que estiver assistindo. Tá com algum problema na imagem ou no áudio? Tá tudo ok? Só a Dá um metade okzinho aí, do pessoal. rosto. Só a metade do rosto? Tá cortado? Ou não? Eu tô vendo. Não, eu li. Eu tô vendo. Falaram sim. Sim que conseguem ver ou sim que só a metade do rosto? Eu te vejo bem. Só a Só a metade. metade. Que Oxe, estranho. mas eu tô vendo. E agora, se eu afastar? Agora tá melhor? Eu tô vendo. Tá melhor, eu acho, mas eu tô vendo. Dos olhos para baixo. Melhorou. Só se posiciona melhor. Melhorou. Tá Falaram bom. que melhorou. Beleza, então. Perfeito. Sim. Vamos continuar. Vamos. Então, eu acho que foi quando eu tava no sétimo ano, que acho que foi quando virou a chavinha, porque eu participei da Olimpíada Paulista de Matemática, e aí eu fui medalha de ouro naquele ano. E, assim, Nossa. sendo medalha de ouro, nossa, eu lembro até hoje que quando anunciaram meu nome, eu fui lá na frente, e aí quando eu voltei, eu comecei a chorar muito, assim, porque eu fiquei muito feliz, assim, por ter A sido Olimpíada medalha de Paulista é ouro. uma Olimpíada de alto nível, assim. É muito significativo ganhar ouro na Olimpíada Paulista. Eu lembro que eu participei no sexto ano, e aí
assim, no sexto ano eu tinha participado e era muito difícil, assim. Eu saí, mas eu lembro que eu saí de lá assim, ano que vem eu vou voltar e eu vou ganhar uma medalha. Eu falei assim. E aí no sétimo ano eu consegui, assim. E aí eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu tinha estudado o ano inteiro desde do ano anterior. Só que aí eu acho que o que mudou mais ainda foi que quem é medalha de ouro na Olimpíada Paulista pode participar da Olimpíada Rio Platense, que Sim. você participou também, que é uma Olimpíada que acontece na Argentina e participam as delegações de São Paulo e de Fortaleza. E eu fui naquele ano. E foi a primeira vez que eu tinha viajado sem meus pais, assim, e ainda por cima com um grupo de jovens. E foi, assim, muito incrível a experiência. Eu acho que foi quando eu percebi que fazendo uma coisa que eu gostava muito, que era estudar e assim, estudar matemática, eu podia assim viajar. Primeiro, assim, ganhar medalha, que era uma coisa que eu gostava antes, mas aí eu comecei a perceber que a Olimpíada era muito mais que medalha, assim, porque eu fui viajar, conheci um lugar super diferente e todos os amigos que eu conheci lá. Então, por exemplo, foi quando eu conheci o seu irmão, que é uma pessoa que eu admiro muito hoje, e eu acho que começou desde lá, assim, os meninos que eu conheci, as amizades que eu fiz. Então, acho que foi quando ressignificou o que era estudar para mim e o que era participar de Olimpíada, que foi, olha, você pode participar dessas oportunidades incríveis e conhecer essas pessoas. Então, acho que a partir daquele momento foi o que me fez a querer estudar mais para a Olimpíada, porque eu falei assim, não, eu vivi essa experiência aqui e eu quero que essa experiência se repita, que eu consiga reencontrar as pessoas. Porque muitas das pessoas que eu tinha conhecido eram de outros estados, então, assim, eu não ia conseguir ver todo dia, né? E eram de outras escolas também, não tinha ninguém da minha escola. Então, não eram pessoas que eu ia encontrar toda hora. Então, eu falei, não, eu quero estudar mais para eu fazer mais parte desse meio para eu reencontrar essas pessoas. Então, acho que foi quando virou muito a chavinha para mim. Legal, legal. Então, muito do seu incentivo foi esse primeiro contato. Eu lembro, isso também tem a ver com a minha história um pouquinho. A primeira medalha que eu ganhei foi a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Informática. E aí viajei para a Unicamp, né? Tem aquele curso lá. E aí você tem contato com um monte de gente. Existe uma frase, que eu não sei se é verdade ou não, mas que ela faz você pensar um pouco, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, essa frase pode ser verdade ou não, mas ela traz Uhum. um pensamento interessante, que é as pessoas que estão ao nosso redor, elas, de certo modo, influenciam. A gente, em geral, se cerca de pessoas que a gente admira, ou deveria se cercar, e aí você se motiva, né, vendo aquelas pessoas alcançando resultados bons, você principalmente entende que aquilo é possível, né? Por isso é legal você aqui, como uma menina nesse ambiente que é muito masculino, mostrando para as meninas que é possível, né? Você tem um exemplo aqui que é você. Eu acho que, assim, igual eu falei, né? Eu conheci muitos meninos, então eu acho que até hoje, sim, os meus melhores amigos são os meninos de Olimpíada. E eu acho que eu me cerquei muito de meninos na Olimpíada porque era maior participação de meninos. Assim, até hoje mas eu vejo que vem melhorando muito, assim. Mas eu acho que tem um ponto também que é legal pensar, que, por exemplo, esses ambientes de Olimpíada, por ser uma competição e tudo, às vezes, assim, fica competitivo, mas eu acho que depende do jeito que você interpreta e leva a situação, né? Então, para algumas pessoas pode ser um ambiente, assim, ruim por ser muita competição, mas para outras é um ambiente muito legal, porque você tá lá com pessoas que gostam das mesmas coisas que você e estão lá te apoiando, motivando. Eu acho que, assim, no começo para mim, eu acho que eu tinha muito uma mentalidade de ser uma competição, mas principalmente depois da experiência no Rio Platense, eu comecei a ver de outra forma. Então, eu acho que eu me cerquei de muitos alunos, assim, que eram muito bons, mas eu levei isso como uma motivação para mim, assim. Então, tipo, eu olhava para eles como uma inspiração, assim, falava, nossa, eu falo ainda que tipo, eles são, tipo, meus ídolos, assim, os meus amigos, porque era muito legal ver eles, assim. Era primeiro lugar na Olimpíada Nacional, e aí ia para Olimpíada Internacional. E aí eu via muito da experiência deles. Então, um foi para Olimpíada Internacional, as coisas que eles traziam de volta. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, muitos amigos meus, eles acabavam indo estudar fora. E eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o que era estudar fora. Porque eu acho que eu tinha a ideia do que era estudar fora, mas quando eu tive amigos estudando lá, eu tive muito contato do que era mesmo a experiência estudar fora.
E eu acho que isso foi muito importante para mim, para eu começar a pensar igual você falou. Você conhece alguém que tá lá, que você se identifica e aí você consegue ver que é mais possível, assim. Eu acho que foi muito importante para mim também ter amizade com essas pessoas para entender como que eram essas experiências, assim. Acho que foi muito Eu importante ia para te mim. perguntar isso, então, desde quando? Hoje em dia você estuda em Stanford, né, que é uma das melhores universidades do mundo, mas você pensava em estudar fora desde sempre? Ou em que momento você começou a imaginar que isso era possível? Você sempre teve esse sonho? Como é isso? Eu acho que também foi na UPM. A UPM, agora que eu tô pensando assim, foi muito importante para mim, porque eu acho que foi no sexto ano, no sétimo ano, que uma desses anos aí da Olimpíada Paulista, que eles falaram sobre o MIT, que é a universidade em Boston, né? Muito referência em tecnologia, em computação, e que alguns dos meus amigos acabaram estudando lá. É, e aí ele falavam, nossa, estudar fora, não sei o quê. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive uma coisa mais tangível à minha realidade em estudar fora. E aí, depois que lida com o que fazer quando crescer, assim. Então, eu me via muito. Eu gostava muito de matemática pelas Olimpíadas e tal. Então, eu falava, eu acho que talvez fazer engenharia, né? Alguma coisa assim. Eu acho que quem é bom em matemática vai para uma área de exatas, assim. Só que ao mesmo tempo eu tinha muito. Meus pais me incentivavam muito, assim, a fazer outras áreas. Então, por exemplo, eu fazia voluntariado desde pequena, então eu sou muito preocupada também com o impacto social, assim, como que a gente pode fazer diferença na sociedade. Então, por exemplo, você que é professor, tipo, acho que isso é uma das coisas, você conseguiu unir duas coisas. Você gosta muito de matemática, etc., mas você sendo professor agora, você faz essa parte do impacto, assim, de devolver, de É. fazer uma diferença. Então, acho que eu queria muito isso, ajudar essas duas áreas da minha pessoa, assim, encontrar essas duas coisas na faculdade. E, assim, aqui no Brasil eu achava que era muito limitado. Se eu fizesse engenharia, eu acho que eu ficaria muito focado em fazer engenharia. Enquanto estudar fora, eu via pelos meus amigos que, por exemplo, eles faziam um curso de, sei lá, matemática, mas eles tinham aula de história, ou, por exemplo, uma aula de psicologia, que eu achava que esse é o diferencial das universidades lá fora, que eles não fazem você escolher desde que você entra lá para fazer um curso, etc. Você consegue explorar muitas áreas, que era que eu me atraía muito estudar fora. Então, acho que isso foi uma das coisas que me incentivou muito a querer estudar fora mesmo, aplicar e tudo. Legal, legal. E a gente sabe que, quer dizer, alguns não sabem, mas as universidades no exterior, universidades americanas especialmente, elas têm um estilo totalmente diferente das brasileiras no quesito de admissão, né? Aqui no Brasil a gente tem um vestibular, uma prova simples, só que nos Estados Unidos leva em conta muitas outras coisas. Eu queria saber, no seu caso específico, o que foi relevante, qual foi o conjunto de fatores que você considera que te fez ser aprovada em Stanford? Sim, eu acho que para você ser aprovado fora, eu acho que é um processo mais holístico, né? Igual você falou. Então, não é só você fazer o vestibular, eles consideram várias coisas da sua vida. Então, acho que, assim, eles querem saber que você é um aluno bom. Então, acho que, principalmente por notas da escola, na minha experiência, né, para minha application, mas ao mesmo tempo eu tinha as Olimpíadas, que como as Olimpíadas são uma coisa de desafio que você faz, você vai além do conteúdo que você aprende na sala de aula, eu acho que elas conseguem mostrar isso, que você é forte academicamente. Outras áreas que eu tinha também que foram relevantes, assim, foram o voluntariado que eu fazia, então era uma coisa que eu gosto muito, que é muito importante para mim, que eu mostrava para eles que eu fazia um bom uso do meu tempo, assim, que eu estava usando meu tempo para fazer algo importante, algo que eu gostava muito, que era importante para mim. E eu acho que também depois, quando eu comecei a fazer palestras, etc., eu acho que eu posso até falar um pouco, porque eu falo, né, dá palestras, mas aí as pessoas falam, poxa, mas como que você chegou aí para dar palestra, etc., né? Então, eu acho que eu vou dar um pouco mais de profundidade nisso, porque assim, eu fazia as Olimpíadas, né? Desde o ensino fundamental, e aí fazia Olimpíada no ensino médio, e
desde quando eu era pequena, quando eu fazia a Olimpíada, eu era muito rodeada de meninos. É, e aí era engraçado que no começo, eu e minha mãe, a gente via as premiações e eu era, tipo, uma das 10 meninas, sendo que eram 100 premiados. Ô, Lara, desculpa te interromper. É que eu tô emocionado aqui porque o Matheus Tomoto entrou na nossa live. Eu sou fã desse cara. É, muito obrigado pela participação sua e também de todos os outros que estão participando aqui. Muito legal vocês prestigiando. Desculpa, pode continuar. Tá bom, vou continuar. Então, assim, desde no começo que eu comecei a participar de Olimpíada, eu era uma das 10 meninas, sendo que tinha 100 pessoas, né, nas premiações. E eu e minha mãe, a gente olhava uma para outra e a gente falava assim: nossa, você está sendo premiada e ainda você tem um prêmio a mais porque você é uma das poucas meninas. É muito mais difícil ser premiada sendo menina, então isso é bem legal, né? Eu falava, eu e minha mãe, a gente via assim. Então a gente tinha essa interpretação. E aí eu acho que o que mudou para mim enxergar isso, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu participei de um evento do Google chamado Mind the Gap, que era o quê? Eles foram 100 meninas convidadas do Brasil inteiro para a sede do Google em Belo Horizonte para a gente fazer uma imersão tecnológica lá. Então, por exemplo, conhecer a sede do Google, o que os engenheiros faziam lá. A gente conversou com várias mulheres em computação, tudo, porque era um evento para incentivar mais meninas, mais mulheres a se interessarem por essa área de ciência, tecnologia, computação. E, para mim, foi uma coisa bem interessante, porque nas Olimpíadas era um ambiente de exatas, em que só tinha menino, basicamente. E eu era uma das poucas meninas. E no Mind the Gap, nesse evento do Google, era a mesma temática, exatas, matemática, só que eram só meninas, né? Então, acho que foi muito interessante para mim, porque para mim foi muito legal estar nesse ambiente. E foi muito interessante. Eu acho que, assim, mesmo os meus amigos de Olimpíadas serem meus melhores amigos, gostar muito deles, eu acho que estar nesse ambiente diferente fez muito bem para mim, porque eu olhava para o lado, eu via meninas iguais a mim, assim, e a gente tinha várias coisas para conversar, vários assuntos que eu me senti mais confortável lá. E não que era um ambiente melhor do que o de Olimpíada, mas era um ambiente diferente e que eu achava, e eu comecei a pensar que se esse ambiente fosse mais presente nas Olimpíadas, seria muito benéfico tanto para a gente, as meninas, quanto para os meninos que estavam lá, porque iam trazer, acho que assuntos mais legais, não mais legais, mas assim, assuntos diferentes, temáticas diferentes. Então, eu comecei a mudar essa chavinha na minha cabeça. E depois desse evento, eu falo que eu saí de lá querendo espalhar a sementinha do Mind the Gap para outros lugares, assim. Eu vi que se a gente tivesse mais eventos assim, para motivar as meninas, para mostrar para as meninas que, por exemplo, computação, às vezes a gente tem a impressão de que é uma coisa só de menino. Na verdade, não, né? Tem muito menino, mas não quer dizer que só menino consegue ir nessas áreas. É porque a gente está faltando mais representatividade das meninas. Então, por isso que eu comecei a me engajar em palestras, etc., porque foi meio isso que espalhar a sementinha do Mind the Gap, que era que eu queria que tivessem mais eventos assim, mais participação das meninas. Então, foi aí que eu comecei a me envolver, eu me envolvi na iniciativa do Uber, que era o Uber Meninas, que a gente... Eu ia perguntar sobre isso. Eu fiquei curioso. Você pode explicar mais sobre esse evento? Como foi a sua interação? Sim, show. Foi depois que eu participei desse evento do Google, eu conversei com o Uber, fui convidada para dar essa palestra, que era um evento que a gente fez com... O primeiro evento foi em São Paulo, foram 100 meninas de 6 a 10 anos, filhas de motorista Uber, e aí o objetivo desse evento era a gente mostrar para elas o que elas poderiam fazer com tecnologia, o que era tecnologia, assim, explicar o conceito de tecnologia, mas de uma forma simples para as meninas, e também fazer vários workshops para que fosse mão na massa. Então, por exemplo, a minha participação, eu falei sobre tecnologia da informação, por exemplo, o que seria uma realidade aumentada? A gente deu exemplo de filtro de gatinho do Instagram, por exemplo, que muitas delas já usavam, né? Então, assim, olha, você já usa a tecnologia, né? E também no final da palestra a gente falava sobre realidade virtual, e aí no final a gente montava um óculos de realidade virtual assim, simples, de papelão, do Google Cardboard, que para elas experimentarem no celular. Então aí a mensagem dessa palestra era muito assim: você consome tecnologia e você também pode criar tecnologia, você acabou de fazer isso agora. Então, acho que era muito essa mensagem desde pequenininha para as meninas, para que elas interiorizassem isso, de que
mesmo tendo muitos meninos nas áreas de ciência e tecnologia, isso não quer dizer que é só para menino, né? Elas podem, para começar a acreditar desde criança. Eu acho que foi muito especial para mim fazer isso, porque foi exatamente o que eu queria, plantar a sementinha do Mind the Gap em outros lugares, assim. Então, eu acho que é muito Estão importante para dizendo aí mim que o isso. Lara é demais. Que fofo, gente. Ai, fico muito Ô, feliz Lara, deixa mesmo. eu te perguntar. Você falou então que nesse evento do Mind the Gap você saiu com essa sementinha, né? E agora você está fazendo ciência da computação, não apenas ciência, né? Ciência da computação, que realmente tem meninas, mas é bem menos. E eu queria saber o que você se tem planos para depois da faculdade, o que você quer fazer para continuar incentivando meninas a fazerem parte desse mundo, como elas podem transformar. Porque, sabe, uma coisa que eu tinha pensado há pouco tempo era o seguinte: a gente está num ambiente de pandemia, né? E muita da economia tem sido afetada, não só a saúde, mas a economia também. Mas uma coisa que tem sustentado e tem, de certa forma, tornado mais brando isso é a própria tecnologia, né? Quantos negócios digitais continuaram, quantas pessoas do mundo físico migraram para o digital e por isso não quebraram e tal. Então, se fosse 20 anos atrás, talvez a situação seria bem pior. Então, a gente vê como a tecnologia tem sido extremamente relevante no nosso mundo, né? Então, como você acha que as meninas podem se envolver mais? O que você daria de conselho para meninas que se interessam por isso? Talvez compartilhar um pouco dos seus desafios, dos seus medos ao iniciar, para encorajá-las. O que você diria a esse respeito? Sim, eu acho que concordo super com o quanto a tecnologia está ajudando a gente, está se mostrando tão importante agora, assim, se não era antes, agora tá, por exemplo, a gente está fazendo uma live agora, conversando e outras pessoas podem ver a gente. Tantos eventos também que antes eram só presenciais e talvez não tivessem transmissão ao vivo e agora estão sendo virtuais e as pessoas podem participar. Eu acho que isso de disseminar o conhecimento, o conteúdo, está sendo muito importante. Até, por exemplo, aulas online, algumas pessoas que estão com a chance de ter aula online tá tendo cursos, né? Então, tem vários cursos agora inclusive, assim, de universidades renomadas, assim, estão conseguindo ser online, que você que não é matriculado na universidade pode fazer, então eu acho que isso é muito bacana. Inclusive, tem alguns canais para a Olimpíada, para meninas que estão tendo aulas, então tem o Math for Girls, acho que eles estão tendo. Não sei se eles fazem já online, mas agora eles estão com aula online que eu vi. O Math for Girls, aqui no Instagram, e tem o Sem Parar Projeto, eu acho que é o Instagram deles também, que estão tendo com aulas online. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também, de você procurar os conteúdos online, principalmente agora, que a gente está dependendo disso. E até para mim, por exemplo, eu fazia aula no POT, que é o Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo Treinamento intensivo. para Olimpíadas de Matemática. Tem o NOIC também, que faz muito de Olimpíada e tem vários módulos também, se não me engano, para você estudar. Então, acho que é muito a gente conseguir... como que fala isso? Ai, nossa, fogem as palavras em português agora que eu tô morando fora. Aproveitar essas oportunidades, né? Que tem muita coisa. E acho que, assim, em termos da minha experiência, o que eu posso passar para as meninas, e eu acho que para outras pessoas também. Eu duvidei muito de mim quando eu estava fazendo a Olimpíada. Então, como é uma coisa muito desafiadora, às vezes eu duvidava muito de mim, assim. Então eu ficava desmotivada, tinha muitas vezes, porque eu achava que não ia dar certo, porque a gente passa o ano todo estudando e geralmente as provas são, sei lá, no final do ano, então dá aquele medo, assim, você investiu todo o seu ano para fazer a prova, etc. E então, assim, meus pais sempre falavam, tipo, não fica com isso, você estudou o ano inteiro, vai dar certo. Os meus professores também. Então, acho que o que me limitou muito era eu não estar acreditando em mim. Então, acho que isso é muito a chave, assim, de você... E eu acho que também você levar Olimpíada, ou assim, coisas que a gente faz que não são, por exemplo, a escola necessariamente, que a gente faz por escolha, eu acho que é muito a gente levar que a gente tá fazendo por se divertir, assim, porque a gente gosta, sabe? E não porque, Olimpíada, eu tô lá porque eu quero ganhar essa medalha. Chega a ficar uma obrigação, assim, se você ficar pensando no resultado. Eu acho que é muito você tá aprendendo. Eu acho que, assim, o que eu levei de lição de Olimpíada,
agora que eu saí do ensino médio, porque a Olimpíada você faz durante o fundamental, durante o ensino médio, às vezes durante os primeiros anos de faculdade. Mas depois acaba quando você se forma, né? Então, eu acho que você tem as medalhas, mas geralmente as medalhas você deixa ou numa caixa ou, assim, exposto, mas, assim, acaba, né? E eu acho que a gente tem que ver o que a gente tira disso. Eu acho que, pra mim, além das experiências com os meus amigos, que eu levo até hoje, que eu tenho meus amigos até hoje, que são meus melhores amigos, eu acho que eu adquiri muita maturidade, tanto, assim, pra me virar sozinha, quanto maturidade de estudar, assim. Então, agora que eu tô na faculdade, eu vejo que várias aulas, pra mim, ficam um pouco mais fáceis, ou pelo menos eu consigo digerir o conteúdo mais fácil do que outros amigos, porque eu tive esse desafio das Olimpíadas. Porque as Olimpíadas me fizeram treinar, estudar sozinha, me ajudaram também a digerir conteúdos mais desafiadores. Então, eu acho que isso me ajudou muito, que eu fico muito feliz por ter tido essa experiência de estudar mais puxado durante o ensino médio, para quando chegar na faculdade eu já estar meio acostumada com isso. Legal, legal demais. Lara, a Juliana, do Planck, do 2º ano, abraço, Juliana, obrigado pela pergunta. Ela fez uma pergunta que é o seguinte: como lidar com o machismo de ser uma menina no mundo de exatas? Às vezes, colegas discriminam, ou então não dão muito valor à sua opinião, não dão muito valor às suas sugestões, por ser menina nesse mundo de exatas, e ela demonstrou essa dificuldade, né? Às vezes ela sente esse machismo. Você também sente? Se sim, como lidar? O que você faz a esse respeito? Olha, eu acho que eu tive muita sorte na minha trajetória, porque meus pais me apoiaram muito e a escola me apoiava muito também. Mas realmente acontece muito isso. Eu acho que, assim, primeiro, acho que a gente tem que tentar cada vez mais mostrar como que isso é uma mentalidade errada, assim, e a gente tentar se impor, assim. Mas, mesmo assim, quando você é uma das únicas meninas, fica muito difícil a gente tentar se impor, às vezes, né? Eu acho que uma das coisas interessantes, assim, legais que a gente pode fazer é a gente tentar se juntar mais, se aproximar mais, assim, desses movimentos que tem para o Meninas de Olimpíada, ou assim, por exemplo, e seguir essas páginas que tem para as aulas e etc., porque às vezes você vai começar a encontrar meninas que estão na mesma situação que você, assim, que são meninas que estão lá também nas Olimpíadas, etc. E eu acho que você comece a criar uma comunidade para você se fortalecer, assim. Então, eu acho que isso para mim foi muito importante, eu achar amigas que estavam na mesma situação, assim, que eu. Por exemplo, tem a Bia, que ela estudou em Fortaleza. Isso é muito engraçado até, de coincidência. A Bia, ela fazia Olimpíada de Informática também. Eu tenho uma admiração enorme por ela. E ela morava em Fortaleza. E a gente se encontrava, assim, durante Sim, a gente se encontrou muitas poucas vezes, eu acho que 3 vezes, assim, em premiações de Olimpíada. E aí, quando eu passei em Stanford, ela passou em Stanford também, foi engraçado. Que ela passou em Stanford primeiro, na verdade, porque ela viu a notícia antes. Ela passou, e aí eu postei que eu passei, e a gente falou, não acredito que a gente passou. Meu Deus, a gente passou junta, e quando a gente entrou agora no primeiro ano, no ano passado, a gente foi dormir no mesmo dormitório. O nosso dormitório era o mesmo. E assim, a gente falou, gente, é muito engraçado isso, porque a gente era muito amiga, mesmo não tendo se visto pessoalmente várias vezes, a gente era muito amiga, e agora a gente tá estudando junto na mesma faculdade, assim. Eu acho que isso é muito incrível, e ela é uma das amizades que eu levo muito de Olimpíada, assim, e era uma menina que eu tinha muita admiração, ainda tenho muita admiração por ela. Então, eu acho que incrível. A gente tentar se aproximar dessas pessoas. E meninos também que estão do nosso lado, assim. Como você falou isso desde o início, né? Que uma das maiores motivações para você estudar para a Olimpíada lá no início foi você viajar uma vez e aí você vê o tanto de gente legal e essas pessoas te encorajam. O professor Humberto compartilhou uma coisa agora, o professor Humberto é professor de matemática no Planck e um dos diretores, ele disse que as Olimpíadas dão oportunidade para os alunos e alunas estudarem desde cedo e adquirirem uma maturidade, uma autonomia para estudar sozinho. Isso é uma coisa que eu tenho percebido agora dando aula para crianças de Olimpíada, e é bonito de ver, às vezes, um aluno na Olimpíada que ele tem vontade de aprender e ele vai atrás dos materiais, às vezes, sem você pedir. E aí ele volta com dúvidas, diz, eu pesquisei isso daqui,
Hoje chegou um dizendo que assistiu o vídeo de equação diofantina. Eu disse, caramba, no 8º ano, que legal, que legal. Então é o que você falou, né? A Olimpíada ela abre muito a cabeça dos meninos e das meninas, quando você viaja, quando você conhece, e dá a oportunidade de você criar essa rede, de você conhecer outras pessoas, nesse caso em particular, outras meninas em outras partes do Brasil e até do mundo, né? E ter essas amizades olímpicas que são tão especiais, né? Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que eu nunca estudei tanto quanto na minha época de Olimpíada, gente. Mesmo agora na faculdade. Eu acho que, porque eu tava muito. Eu acho que despertou a minha curiosidade por aprender mesmo, assim. Porque eu queria aprender mais, queria saber fazer os problemas, assim. Então eu acho que eu nunca estudei tanto quanto na minha época de Olimpíada. Legal. Pessoal, quem quiser fazer Ah, perguntas aqui desculpa. durante a transmissão, pode se sentir à vontade. Pode se sentir à vontade. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você falou um pouco sobre as medalhas, né, sobre o que você tem vivido agora. Qual você acha que é a coisa mais preciosa que as Olimpíadas te ensinaram para a vida e que você vai carregar para sempre? Ou não necessariamente que te ensinaram, mas o que elas agregaram na sua vida? Tá, tem várias coisas. Tá, eu acho que primeiro que eu vou levar mesmo são meus amigos. Eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que realmente é o que fica mesmo. Não, não é mais ou menos o que fica, mas é uma coisa mais importante, eu acho, são meus amigos. Acho que realmente o conhecimento mesmo, eu aprendi bastante coisa que eu tô conseguindo aplicar na faculdade e estão deixando algumas aulas mais fáceis de digerir, assim. E também eu acho que eu tô me desafiando a fazer as aulas porque as Olimpíadas me ajudaram a me desafiar muito, assim. Então eu acho que é isso, de eu acreditar agora que eu consigo me desafiar mais. Eu acho que a Olimpíada, Uhum. porque eu falei eu falei anteriormente agora que eu duvidava muito de mim, e eu acho que fazendo a Olimpíada eu também aprendi a acreditar mais em mim. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque agora eu tô mais confiante para me desafiar nas próximas experiências que eu tiver na minha vida, assim. E eu acho Legal. E que tu? Pode Ai, não, falar. desculpa. Não, uma coisa concreta, assim, né? Que eu tô falando, aulas, blá, blá, blá. Mas, por exemplo, agora eu vou ter. Geralmente, quem tá estudando nas universidades, tá, a gente costuma fazer um estágio nas férias, porque lá o ano letivo é diferente. Então, o ano começa em agosto, setembro e vai até maio, junho. E a gente tem 3 meses seguidos de férias. E aí, geralmente, os alunos costumam fazer um estágio nesses 3 meses, né? E aí eu consegui um estágio de pesquisa lá em Stanford em computação, que eu queria muito para saber como que você fazer uma área acadêmica, assim, né? Depois de você se formar e etc. Então, eu gostei muito de ter conseguido esse estágio. E eu acho que um dos motivos para eu ter conseguido esse estágio, assim, foi essa experiência que eu tive em Olimpíada e meio que uma maturidade, assim, que eu tive por causa das Olimpíadas. Então, acho que isso é uma coisa concreta que eu posso falar, assim, do que eu tô trazendo das Olimpíadas para minha vida presente agora. Isso que você falou é uma coisa que eu compartilho muito com os alunos, especialmente os mais novos, que a Olimpíada, além de ela te dar o conhecimento em si, seja matemático, seja físico, na informática, Olimpíada de Histórias, mais diversas, ela te traz muitos outros valores, né? Talvez perseverança, resiliência, capacidade de aguentar frustrações. Eu lembro estudando, às vezes chegava no final do ano, prova da OBM, 3 questões, conseguia fazer uma, meia. Pô, frustrante, né? Mas é a vida. Não, totalmente. Eu concordo muito isso. Eu acho que foi, na verdade, através das Olimpíadas foi como eu conheci a palavra resiliência, na verdade. Que minha mãe falou, resiliência, filha. Porque é muito, realmente, quando você tá muito envolvido na Olimpíada, assim, no momento, e aí às vezes você estuda o ano inteiro e aí você faz uma questão, e aí às vezes você fica assim, meu Deus, mas eu estudei o ano inteiro, como assim? Eu posso fazer uma questão só, não sei o quê. E aí, quando você vai ver, assim, é muito normal isso, porque realmente a Olimpíada é uma coisa que é desafiadora, não é para você chegar lá e fazer tudo e a prova tem 4 horas e meia, você na primeira hora faz tudo e tchau. Não, é realmente você tá lá focado para fazer. E às vezes, sim, o pessoal que geralmente ganha medalha, etc., fez às vezes 1, 2 problemas de 6 problemas, porque é realmente para ser desafiador. E eu acho que eu aprendi muito mesmo. Eu ficava frustrada, mas eu acho que vendo de agora várias frustrações que eu tive foram muito importantes para mim, para
como como fala isso? Como que eu saí da situação. Acho que foi muito importante pra mim depois, sabe? Como eu lidei Então, depois com essa você pressão. diria que as Olimpíadas elas te ajudaram não só a conseguir uma vaga na Universidade dos Sonhos, mas também te fazer melhorar como pessoa. Com certeza, com certeza. Sim, eu acho que é totalmente isso. Não, eu tô lembrando de algumas coisas, assim. Por exemplo, Pode até falar. às vezes a gente conhece várias Olimpíadas, né? Então faz matemática, física, bababá. E eu acho que assim, pra mim, comecei com a Olimpíada de Matemática, e aí eu acabei mudando de colégio porque eu queria fazer mais Olimpíada, né? Queria ir para um colégio que incentivava bastante. E aí lá eu comecei a ter aula de informática, assim, na grade. E aí eu falei, nossa, deve ser legal, sim, você aprender a programar e fazer a Olimpíada de Informática. E aí eu comecei a fazer a Olimpíada de Informática e acabei, assim, dando mais foco para a Olimpíada de Informática do que matemática. Então, assim, eu acho que mesmo tendo começado com matemática, eu acabei mudando, assim, o foco para isso. E foi como eu comecei a gostar de mexer com, assim, programação, etc. E como eu conseguia me encontrar em computação. Então, acho que eu meio que deixei um pouco de lado matemática em algum momento da minha vida, assim, na história de Olimpíada, no ensino médio, para ir para a informática que acabou, assim, me guiando para fazer minha carreira agora. Sei lá, estudar na universidade, talvez fazer minha carreira nisso, né? Então, acho que foi bem Você é a legal. segunda que passa por essa página aqui. Você é a segunda que abandonou o bom caminho da matemática para ir para a informática. O Rogério cometeu o mesmo pecado também. Mas, na Brincadeira. verdade, Isso não é pecado nenhum, não, pessoal. Isso daqui foi uma ótima escolha. Ela conseguiu entrar em ciência da computação em Stanford. não, é engraçado isso também, porque antes de entrar mesmo na universidade, começar a ter aula, eu pensava que eu queria fazer computação e fazer computação para ir para a indústria. Então, para ser programadora, engenheira de software e tudo. Mas eu sabia que quando eu entrasse na faculdade, eu ia ter mais uma noção do que era realmente isso, e também fazer estágio, etc. Só que agora que eu tô na universidade, eu tô achando tão legal realmente estudar, assim, o ambiente acadêmico, etc. E aí eu tô tentando explorar, assim, porque eu acho que realmente agora a universidade é o momento de eu explorar para saber o que eu quero fazer no futuro, né? E aí agora eu consegui esse estágio para fazer pesquisa acadêmica. Então eu tô muito assim, nossa, eu acho que fazer o lado acadêmico é legal também. E aí tem até alguns amigos meus que estão falando assim: você é a prova de que a Terra é redonda porque o mundo dá voltas. Porque eu falava que eu não queria ir para a área acadêmica, mas agora eu tô falando que tá me interessando também. E eu acho que é muito também do que eu tinha na experiência que eu tive com a Olimpíada, que era uma coisa mais acadêmica, né? Então, não, eu penso em fazer ciência da computação, mas eu também tô achando legal a área da matemática, etc. Talvez, vamos ver. Mas enfim, é engraçado isso. Agora eu vi vantagem. Vamos se encaminhando aqui para o final. Só uma observação. O Humberto falou: estou sentindo o nascimento de uma professora. Aí sim, hein, professor? Nossa, eu acho que eu É ficaria uma muito possibilidade, feliz, né? porque eu admiro muito os professores, assim, e eu vejo muito como foi importante eu ter professores e tutores na minha jornada, assim, porque eu acho muito bonita assim, professor, educador, assim. Muito orgulho de vocês, Né? gente. Obrigado. Só uma observação. Ah, a minha mãe disse que te admira muito pela humildade, pela firmeza. Ai, que Realmente, fofo, eu gente. Nossa, queria eu fazer gosto um muito. comentário sobre isso, porque eu imagino que, para mim, era um ambiente bem desafiador, né? Você chegar nas provas, e aí você consegue fazer pouquíssimas questões, você estuda o ano inteiro, não ganha medalha nenhuma, você sente, pô, eu não sou capaz. E eu sou homem, né? Imagina para uma menina que acha que não é capaz e ainda olha ao seu redor e vê pouquíssimas meninas, pode pensar, caramba, acho que aqui realmente não é o meu lugar. Mas isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. E talvez por isso ela está te elogiando a sua firmeza, a sua persistência, resiliência de, mesmo sendo tentada a acreditar nessas mentiras, perseverar e alcançar grandes resultados como você alcançou. Um detalhe, alguém perguntou aqui como era as suas aulas em Stanford, acho que você pode falar rapidinho disso, e depois eu faço uma pergunta final aqui para a gente encerrar, pode ser? Pode. Eu só queria voltar rapidinho no assunto que foi a Juliana ou Júlia, que é a aluna do colégio, que ela A tinha Juliana, perguntado. Juliana. Juliana.
que ela tinha perguntado sobre o machismo e como a gente lidar com isso. Eu acho que agora, você que já é uma menina que tá nessa área, eu acho que, primeiro, você tem que sentir muito orgulho com isso, de você estar fazendo as aulas, etc, e tá acreditando numa coisa que você gosta muito. E eu acho que você, por já estar nesse meio, você já serve muito de exemplo para outras meninas. Então, eu acho que para você levar muito disso, assim, de você se sentir muito orgulhosa de si mesma e também você agora chamar mais meninas para fazer a Olimpíada. Acho que fica um recadinho para as meninas que já estão em Olimpíada. Sobre minhas aulas em Stanford, olha, no primeiro dia de aula eu quase chorei, assim, que eu fiquei muito emocionada de estar sentada na sala de aula e estar tendo aula com os professores, assim, fiquei muito feliz. Tô fazendo aulas introdutórias de computação agora para sentir o que é realmente ser uma aluna de computação e tudo. Eu tive 2 aulas que eu tive foi com professoras mulheres e são professoras incríveis. Uma aula foi a primeira aula, assim, mais básica de computação e me ajudou muito, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei emocionada, assim, nossa, estou programando aqui, muito legal. A outra aula foi de algoritmos, com outra professora mulher também, e ela é incrível, ela é pesquisadora em Stanford. E eu tô tendo aulas, por exemplo, variadas eu tive aula de psicologia, tô fazendo aula de psicologia agora, tive aula de ciências políticas, então acho que isso é bem interessante, que eu tô fazendo aula do meu curso de computação, mas também tô podendo explorar essas outras aulas que eu acho que eu não faria tanto se eu tivesse em uma universidade que só pedisse pra gente fazer aula do nosso curso, né? Eu acho que eu tô aprendendo bastante, principalmente fazer aula de psicologia. Nesse momento agora que a gente está passando, eles estão pontuando bastante, assim, sobre, por exemplo, ansiedade, como que a gente lida, assim, na nossa cabeça, etc. Eu acho que está sendo muito bom, assim, para mim fazer essa aula agora. Legal. Uma menção rápida aqui, chamaram a atenção para isso, pais olímpicos comparecendo em peso. Nara Bigolin, Lilian Araio, Vládia, galera aí dos pais olímpicos, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem prestigiando. Além disso, professores do Planck, professor Humberto, alunos e alunas do Planck, muito obrigado por estarem com a gente até agora, ouvindo um pouco da experiência da Lara e o que ela tem para acrescentar para a gente hoje. Então, se encaminhando aqui para o final, queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, mas também de forma geral para todos, meninos e meninas que talvez estão começando nesse mundo olímpico, no 6º ano, 5º, 7º, ou então que já estão inseridos nele, mas podem estar desmotivados, achando que não é o lugar para eles, achando que aquilo não vale a pena, achando que os resultados não vêm e aquilo não vai dar em nada. Então, uma palavra final talvez para todo mundo, sobre como as Olimpíadas transformaram sua vida e qual o papel que elas tiveram. Sim, eu acho que as Olimpíadas, assim, como eu falei aqui nessa conversa, foram muito importantes para o meu crescimento acadêmico também, mas também pessoal, assim, como pessoa eu cresci muito. Eu acho que, assim, se você tá na Olimpíada e você chegou ali porque você gosta de aprender, gosta de matemática ou outras matérias, assim, eu acho que mesmo quando fica aquele pensamento assim, nossa, eu estudei, não tá dando certo. Não se desespera, assim, se você tá fazendo porque você gosta mesmo, continua fazendo, continua se esforçando, indo lá para aprender, ter essa curiosidade, nutra essa curiosidade que você tem. E eu acho que, por exemplo, para as meninas em especial, tenham orgulho de estar fazendo isso, de estar fazendo as Olimpíadas, e chamem outras meninas, outras amigas, assim, e se fortaleçam nas amizades que vocês estão encontrando nas Olimpíadas. Eu acho que foi uma das coisas que eu levo muito, são minhas amizades mesmo. Fantástico. Lara, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que ouviu, para todo mundo que ainda pode vir a ouvir. E foi um prazer muito grande ser a primeira menina que passa aqui pela nossa página e uma menina ilustríssima no mundo olímpico e no mundo de estudos e estudar fora, em faculdades. E com certeza acrescentou bastante para a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço muito e parabéns pelo trabalho de vocês também. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu todo gente. mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima.